Então, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar um estudo hoje, que é a última parte do livro de vocês, por questões da pandemia, nós não conseguimos terminar, que fala a respeito da estática de um ponto material. Então, nós vamos começar a trabalhar os corpos que ficam em equilíbrio. Então, nós vamos falar primeiramente da estática de um ponto material, para depois nós chegarmos ao assunto da estática de um corpo extenso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é o que é estática. A gente pode se perguntar, mas o que é uma coisa, um corpo está em estática? A gente sabe mais ou menos que quando a gente fala a palavra estática, nos vem à cabeça um corpo está parado. Mas em física, o que é estática? Estática parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio. Então, não necessariamente um corpo vai ter que estar parado para ele estar em equilíbrio. A gente vai ver que um corpo também pode estar em movimento se ele também estiver em equilíbrio, tá? Então, ele fala o seguinte: estática parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um ponto material, corpo de dimensões desprezíveis ou de um corpo extenso. Então, a gente pode trabalhar tanto com um ponto material, ou seja, que as dimensões do corpo são desprezíveis, tanto quando esse corpo tem dimensões consideráveis, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui equilíbrio de um corpo. Então, vamos pensar primeiramente o que seria o equilíbrio de um ponto material. Ele diz o seguinte, que um corpo está em equilíbrio se sua velocidade vetorial permanecer constante, aceleração nula no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial, ou seja, a gente já havia discutido lá em cima que necessariamente para um corpo estar em equilíbrio ele não precisa estar parado. O que nós podemos ver aqui? Se a velocidade vetorial dele permanecer constante, esse corpo também vai estar em equilíbrio, tá? Ou seja, para essa velocidade vetorial permanecer constante, a aceleração que está atuando nesse corpo, ela tem que ser nula. Então, você pode me perguntar assim, Raíssa, então quer dizer que se um corpo ele está em movimento com velocidade constante, exemplo, um carro, ele está em movimento, mas ninguém pisa o pé no acelerador, esse corpo pode dizer que ele está em equilíbrio? Sim, ele está em equilíbrio porque a velocidade dele permanece constante. Mas ele está em movimento? Sim, ele está em movimento, mas segundo as leis da física, por não ter aceleração, nós vamos considerar que esse corpo está em equilíbrio, tá? Então, para que isso ocorra, o ponto material ou o corpo extenso esteja em equilíbrio, temos dois casos. Então, nós vamos estudar agora dois casos.